Quando eu tinha 12 anos, como muitas crianças, eu acreditava em histórias de fantasmas, em bichos papões ou em muitas lendas urbanas. O medo me fazia acreditar em todos os tipos de coisas macabras, mas nunca experimentei algo realmente paranormal. Os ruídos atrás da janela provavelmente eram galhos de uma árvore arranhando o vidro, empurrados pelo vento. Os ruídos noturnos do assoalho quando eu estava sozinho em casa provavelmente eram causados pelo desgaste do prédio. E como meu pai dizia, era simplesmente uma questão de trabalhar a madeira. As sombras que surgiam no teto ou na parede à noite, enquanto eu estava na cama, talvez fossem apenas fruto dos meus olhos, tentando se adaptar à penumbra. No entanto, hoje tenho 34 anos e era impossível para mim saber o que causava os ruídos estranhos debaixo da minha cama quando eu era adolescente. Eles não se pareciam em nada com o que eu estava acostumado a ouvir. Ocasionalmente, sentia como se alguém deslizasse pelo piso. Também acontecia de eu perceber sons como se alguém estivesse engolindo, e às vezes, quando estava prestes a dormir, ouvia algo como um sibilo. Como se alguém com uma grave doença pulmonar estivesse tentando recuperar o fôlego com dificuldade. Então, um belo dia, nos mudamos. Meus pais estavam preocupados em continuar morando na área devido aos desaparecimentos alarmantes que ocorriam na região. Nos mudamos para nossa nova casa, com vários móveis novos. Muitas coisas foram assim alteradas, e minha cama fazia parte disso. Simples coincidência ou não, enquanto eu ouvia esses ruídos estranhos quase todas as noites, tudo parou depois disso. Nunca mais ouvi esses sons estranhos desde então. Mas se estou contando isso hoje, é por um motivo muito específico. Neste fim de semana, tive que visitar meus pais, que moram a cerca de 200 quilômetros de onde resido. Comemorei o aniversário do meu irmão mais novo e decidi dormir lá para evitar dirigir muito. Ao chegar no quarto de hóspedes, levei um susto. Eu o reconheceria entre 1000, pois passei muitas noites tendo pesadelos com ele. Minha antiga cama estava bem diante de mim. Antes de dormir, questionei meu pai, pois estava absolutamente certo de que ele se livrou dela durante nossa última mudança. Ele explicou que havia guardado em um depósito próximo, caso uma das camas existentes quebrasse. O que aparentemente foi o caso. Com muito receio, considerando as horríveis experiências que eu tinha vivido naquele lugar, eu finalmente me deitei e tentei relativizar o máximo possível. A imaginação de uma criança é particularmente fértil e é fácil para ela ver horrores nas coisas mais banais do dia a dia. Então eu fechei os olhos e comecei a relembrar com nostalgia os momentos agradáveis que passei ali. Eu jogava Game Boy escondido à noite, como muitas crianças da minha idade. Naquela época, também não era raro eu ler uma história em quadrinhos debaixo do cobertor, em horas igualmente tardias. Então, foi quando eu estava começando a cair nos braços de Morfeu que ouvi um barulho. Naquele momento, não percebi totalmente o que havia acontecido. Olhei para a janela, mas não vinha de lá. O som estava muito mais próximo. Pior ainda, eu tinha sentido leves vibrações. Portanto, eles só poderiam vir de um único lugar. Esse segundo barulho me fez pular com tanta força que, sem perceber, me levantei de um salto. Eu estava então ao lado da minha cama, com as sobrancelhas franzidas, e comecei a reconhecer lentamente esses ruídos familiares. Eram os mesmos sons que eu ouvia quando era criança, os mesmos ruídos que vinham de debaixo da minha cama anos atrás. Então me dirigi ao interruptor e acendi a lâmpada. Então, sem esperar, me ajoelhei e olhei embaixo da cama. Quando minha cabeça quase tocou o chão, uma mão esquelética ensanguentada agarrou meu rosto. Acordei suando em pânico. O pesadelo que tive era terrivelmente realista. Quando me sentei na cama, tentando reunir meus pensamentos, percebi um detalhe perturbador. Eu estava absolutamente certo de uma coisa, é que antes de me deitar, eu tinha apagado a luz. No entanto, naquele momento, ela estava acesa. Eu não compreendia o que estava acontecendo. E quando estava prestes a apagá-la de novo, achando que tive apenas um breve momento de desorientação, ouvi algo aterrorizante. Como você pode imaginar, isso vinha debaixo da cama. Só que esse barulho eu nunca tinha ouvido antes. Era o choro de um bebê. Meu corpo começou a tremer tão forte que eu mal conseguia ficar de pé.
Eu olhava fixamente para a cama com terror. O que estava acontecendo me paralisava de medo. Eu estava convicto de que estava em outro pesadelo terrível. Eu planejava sair deste quarto rapidamente quando a porta se abriu. Isso me assustou tanto que quase perdi o equilíbrio e tropecei no chão. E no mesmo momento, tudo parou de repente. Não havia mais nenhum choro. Mais perturbador ainda, a luz, antes bem acesa, estava novamente apagada. No entanto, eu estava lá, de pé, bem ao lado da cama. Minha mãe então quebrou o silêncio e me perguntou o que estava acontecendo. Então contei a ela todos os detalhes do meu pesadelo. Naquele instante, ela parecia estupefata com minhas palavras. Então, após um momento, ela sugeriu que eu fosse dormir no sofá, o que eu fiz sem hesitar. Passei a noite repensando os acontecimentos. Cheguei a questionar se tive uma crise de sonambulismo. Afinal, era a única explicação lógica para todos os fatos ocorridos. E principalmente, a única maneira que eu tinha de me tranquilizar desses horríveis eventos. Dormi em paz, apesar do desconforto do velho sofá. Na manhã seguinte, após o café, minha mãe sugeriu que eu dormisse mais uma noite. Visto que agora estamos separados por quilômetros de distância e, consequentemente, nos vemos muito menos, eu obviamente aceitei. Passei o dia conversando com meus pais e meu irmão mais novo, sem conseguir esquecer completamente o ocorrido no dia anterior. O resto do dia transcorreu normalmente. E rapidamente a noite começou a cair. Apesar da péssima experiência, eu tinha uma ideia. Consegui me convencer de que tudo que eu tinha vivido, dadas as semelhanças perturbadoras com a minha infância, poderia ter uma explicação sobrenatural. Normalmente, as pessoas estão constantemente tentando provar que algo fora do comum deve ter necessariamente uma explicação natural. Então pensei que eliminar essa possibilidade não só me ajudaria a dormir melhor nas próximas noites, porque tudo isso ressuscitou memórias dolorosas que provavelmente continuariam a me assombrar em casa. Mas também poderia, ao mesmo tempo, confirmar a tese do sonambulismo, se esse fosse o caso. Então, para fazer isso, instalei um aplicativo para poder me filmar a noite toda dormindo nessa cama horrível, sem que a câmera entre em modo de espera. O app é ativado com movimento. E assim, isso teria me permitido ver o que acontece quando eu durmo, mas talvez também de gravar os sons vindos debaixo da cama. Naquele momento, isso me pareceu uma boa ideia, mas foi a pior decisão que já tomei em toda a minha vida. No início da noite, eu não ouvi nada de particular. Então, como quando eu era pequeno, e como na noite anterior, foi quando meus olhos começaram a se fechar suavemente que eu ouvi algo. Desta vez, eu tinha a impressão de ouvir alguém comendo debaixo da cama. Tentei me mover, mas era impossível. Eu já tinha ouvido falar sobre paralisia do sono, mas até então, eu nunca tinha experimentado. Enquanto os sons de mastigação ecoavam no quarto, tentei mover meu braço para acender o abajur com muita dificuldade. Meu braço começou a se mover, para se aproximar lentamente da borda da cama. E quando eu estava prestes a alcançar o interruptor, a mesma mão gelada e esquelética então agarrou meu braço. Eu não conseguia me mover nem um centímetro. Era como se o aperto daquela mão horrível no meu braço paralisasse todo o meu corpo. Eu conseguia ouvir minha respiração que, progressivamente, começava a ficar ofegante. Naquele momento, me amaldiçoei por ter me virado tão estupidamente. Dormir naquela cama, eu só tinha um desejo: acordar e colocar a maior distância possível entre essa maldita cama e eu. Mas enquanto a horrível mão continuava a apertar meu braço, um rosto começou a surgir lentamente perto de mim. Meu coração, então, começou a bater tão rápido que eu podia senti-lo até nas minhas têmporas. Eu só podia ver os olhos desse rosto, mas a simples visão deles foi suficiente para deixar uma marca indelével em minha mente. Não tinha pupilas, seus olhos eram completamente negros. E ele fixava os meus com uma intensidade tão grande que eu tinha a impressão de que a qualquer momento ele poderia absorver minha alma por inteiro. O resto do rosto da horrível criatura era bem maior do que o normal. Eu nem sabia como uma coisa tão massiva poderia se esconder debaixo de uma cama tão pequena. Os cabelos emaranhados do horrível monstro azulado caíam sobre o rosto. E ali, após várias respirações sibilantes e sacudidas, a criatura se expressou em um sussurro sombrio e cavernoso. Obrigado por ter voltado.
Agora estou menos faminto. Este tinha um sabor muito melhor que os outros. Então, sem aviso, eu acordei. Novamente, eu estava completamente encharcado de suor, quase tendo o maior ataque de pânico da minha vida. Levantei-me imediatamente, peguei meu telefone e me instalei no sofá para ver tudo o que ele havia gravado. Eu esperava ver todos os tipos de coisas, mas nunca pensei que veria algo tão aterrorizante. O vídeo durava apenas 3 minutos. Todas as outras eram sem interesse, pois na maioria delas eu estava acordado. Mas no vídeo em que eu supostamente estava dormindo, não havia nem o monstro, nem os barulhos que eu tinha ouvido, só havia eu. Eu me vi dormindo de lado, quando de repente me posicionei de costas, com os olhos bem abertos, encarando o teto. Um pequeno momento se passou e eu me levantei. O vídeo então só mostrava o quarto vazio, sem o menor barulho. Então, após um momento, me vi novamente atravessando a porta, com uma criança adormecida nos braços. Não conseguia identificar claramente de quem se tratava. Cheguei a pensar que minha visão me enganava. A situação era tão improvável que minhas mãos suadas mal conseguiam segurar o telefone. Eu tinha certeza absoluta de que não havia feito isso a noite toda. Comecei a pensar que eu realmente era sonâmbulo. E que, considerando o que eu assistia, isso poderia se tornar perigoso para mim. E para os outros. Mas enquanto eu tentava de todas as maneiras me tranquilizar, me vi agachando e colocando essa criança bem ao pé da cama. E então, algo horrível aconteceu. As mãos parcialmente dilaceradas do horrível monstro que havia falado comigo, então se apoderaram de suas pernas. Ele o puxou abruptamente para baixo da cama. Eu larguei meu telefone de terror. O que eu acabara de ver era improvável, não podia ser verdade. Então eu o peguei, as mãos ainda trêmulas, e tentei assistir ao vídeo novamente. Mas o último não existia mais, era como se nunca tivesse existido. Eu fiz tudo o que pude para encontrá-la depois, mas foi impossível encontrar até mesmo o menor vestígio dela. Obviamente, no dia seguinte consultei um psicólogo que prontamente me medicou. Eu consegui me convencer de que tudo o que eu tinha vivido era apenas fruto da minha horrível imaginação. Mas hoje, 2 dias após esses horríveis eventos, eu vi no Jornal das 20 Horas um alerta de desaparecimento. Quando vi a foto aparecer na tela, fiquei paralisado, como quando me encontrava naquele horrível leito. Pois eu logo reconheci de quem se tratava. Era a criança que alimentei o monstro debaixo da cama.